Hola a todos, les deseo un día maravilloso. Hoy exploraremos la emotiva historia de Dee y la pequeña Maya. Una mañana que comienza como cualquier otra, pero que de repente se convierte en un desafío de vida o muerte. Desde un sorprendente accidente de tráfico hasta la preocupación y el coraje que mantienen unida a la familia, seguiremos su viaje de miedo, cuidado y esperanza. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse para não perderse los próximos episódios. O ar invernal era frio. A atmosfera da madrugada na casinha misturava-se ao cheiro de batatas doces assadas e ao vapor que subia da panela de mingau simples que Ruyen mexia. Os primeiros raios de sol entravam pela fresta da porta, iluminando suavemente o rosto da mulher que acordara cedo, enquanto todo o bairro ainda dormia. Ela ajeitou o lenço velho, esfregou as mãos para se aquecer. Depois virou-se devagar para olhar Maya. A menininha de uns 8 anos que arrumava diligentemente os livros na mochila. Ruyen falou baixinho, a voz quente mas misturada a uma leve tosse. Anda logo, querida, senão vai se atrasar para a escola. Hoje está frio. Lembre-se de levar um casaco extra. Maya ergueu o olhar sorrindo. Sim, eu sei, mamãe. O tio Dee vai me levar para a escola hoje? Ruyen assentiu, os olhos brilhando com um misto de alívio e preocupação. Sim, o tio Dee voltou. O carro foi consertado, deve andar melhor do que antes. No quintal, o motor rugiu rouco. Depois se acomodou num ritmo constante. Dee limpava o retrovisor, o rosto bronzeado pelo sol parecendo cansado após a longa viagem do sul. A jaqueta de tecido grosso estava gasta nos ombros, mas os olhos ainda brilhavam com algo muito gentil, como se cada dia que passava fosse uma oportunidade de recomeçar. Ruyen trouxe-lhe uma batata doce ainda quente. Coma isso para aquecer o estômago antes de levar a menina à escola. Dee sorriu levemente, assentindo. Obrigado, irmã. Estava muito quente no sul. Chegar aqui no frio faz eu sentir falta do cheiro da fumaça da cozinha da terra natal. Maya correu para fora, abraçando firme a mochila rosa. Tio Dee, hoje eu quero ir pelo caminho longo pelos campos, onde estão os búfalos. Dee riu. Tá bem, desde que você fique quietinha e não se mexa. A menininha assentiu animada. Ruyen ficou na porta, observando os dois se prepararem para sair, o coração sentindo brevemente uma rara sensação de paz, mas também misturada a uma vaga ansiedade. Dee colocou o capacete em Maya, prendendo a tira com cuidado. Depois sussurrou. Segure firme, abrace o tio bem forte. A moto velha acelerou, correndo pela estrada enevoada da vila. O vento assobiava pelas fileiras de bambus, pardais piando misturados ao barulho constante do motor. Maya encostou a cabeça nas costas do tio, os olhos brilhando de excitação. Ela apontou para os campos, onde nuvens matinais se refletiam nas águas reluzentes dos arrozais. Que lindo, tio! Exclamou. Dee sorriu bondoso. Sim, nossa terra natal é linda em todas as estações, desde que você olhe com olhos que saibam amar. A atmosfera pacífica fluía até que um guincho súbito de freios rasgou a manhã. Um caminhãozinho surgiu inesperadamente da curva estreita, as rodas derrapando na estrada molhada. Dee reagiu por instinto, virou o guidão. A moto balançou violentamente. Tudo aconteceu num piscar de olhos. O choque, o rangido de metal, depois o silêncio. Maya soltou um grito curto. Dee caiu, a cabeça batendo na estrada, a testa sangrando. Ele lutou para se levantar, virando-se freneticamente. Maya! Maya, você está bem? A menininha jazia imóvel, olhos fechados com força, respirando fraco. O coração de Dee se apertou. Ele a pegou tremendo, a voz falhando. Socorro! Alguém aí? Alguns moradores próximos correram.
Um senhor idoso chamou depressa uma ambulância. Enquanto esperavam, Dee ajoelhou-se ao lado de Maya, a mão trêmula no rosto dela. Vai ficar tudo bem, Maya. O tio está aqui. Não tenha medo. O sangue da ferida na testa pingava na roupa dela. Mas Dee não se importava, os olhos fixos em Maya. Aterrorizado, como se o mundo pudesse desabar, só porque aqueles olhos não se abrissem de novo. A sirene da ambulância uivou, cortando o ar espesso. Dee carregou Maya para dentro do veículo, ainda segurando firme a mãozinha dela. A porta fechou com um clangue metálico frio. No caminho para o hospital, ele não disse nada, só observava Maya respirar com dificuldade, o rosto pálido. A enfermeira perguntou: Você está ferido? O sangue na sua testa. Dee balançou a cabeça. Eu estou bem. Cuide da criança primeiro. A culpa é minha. O veículo acelerou em meio à sirene urgente. Pela janela, a paisagem borrava para trás. Fileiras de árvores, campos, telhadinhos, tudo virando riscos. Na mente de Dee, só o tum-tum caótico do coração e uma pergunta ecoava. Se algo acontecer com Maya, o que Huyen vai fazer? Ao chegar ao hospital, enfermeiras levaram Maya depressa para a sala de emergência. Dee ficou no corredor, coração acelerado, mãos manchadas de sangue. Ele se aproximou da porta de vidro, espiando pela fresta para ver as sombras de médicos e enfermeiras correndo. Todos os sons pareciam sumir. Só o bip constante do monitor cardíaco e respirações apressadas restavam. Ele sentou no banco, cabeça baixa, mãos apertadas, o sangue na testa ainda não limpo. Em meio aos passos e cheiro de antisséptico, sentia um medo profundo até o osso. A porta se abriu. Um médico jovem saiu, tirando a máscara, falando baixo. Você é quem trouxe a criança, né? Ela só desmaiou de choque sem lesões graves. Pode ficar tranquilo. Dee ficou parado alguns segundos, depois soltou um suspiro de alívio. O peito pesado de repente leve. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Uma enfermeira se aproximou, entregando algodão com antisséptico. Deixe-me enfaixar seu ferimento. Não é profundo, só precisa desinfetar. Dee assentiu, sentando em silêncio. Enquanto a enfermeira enrolava a faixa na testa, ele olhou pelo vidro. Maya deitada na cama, o rosto sereno como se dormisse. Um sorriso fraco surgiu nos lábios dele, cansado mas aliviado. Lá fora, uma garoa leve começou a cair. Gotículas desenhavam riscos enevoados no vidro, como o hálito do inverno. Dee sussurrou para si. Ainda bem que a menina está bem. Ele não sabia que naquele exato momento, Huyen em casa olhava fixo para o relógio na parede, esperando inquieta o som familiar da moto parando no portão. A garoa leve ainda caía constante no quintal, enquanto descarregava Maya com cuidado para descer da ambulância. A menininha ainda estava sonolenta, mas os olhos abertos, olhando ao redor confusa. O rosto dele estava sujo de sangue seco, cabelo desgrenhado, mas os olhos cheios só de preocupação. Ele a colocou no chão, pegou com cuidado a mochila dela e correu para dentro de casa. Huyen levantou de um salto atônita ao ver os dois. Em poucos segundos, o coração dela pareceu saltar do peito. Maya, Dee, o que aconteceu com vocês dois? Dee ajoelhou-se, acariciando suavemente a cabeça de Maya. A menina está bem agora. Só desmaiou de medo. Tio sente muito por assustar vocês duas. Maya sentou na cadeira, esfregando os olhos, voz tremendo. Eu fiquei com tanto medo. Huyen se aproximou, a mão trêmula acariciando a cara e o cabelo da menina. Depois virou-se para Dee, os olhos brilhando de preocupação e alívio. Se algo tivesse acontecido com ela... Engoliu as lágrimas baixinho. Eu não saberia o que fazer.
Segurou a mão de Huyen, a voz calma, mas cheia de certeza. Está tudo bem, tudo está bem. Tio sempre vai estar aqui para proteger vocês duas. Huyen respirou fundo, o coração desacelerando um batimento. Olhou para Dé, vendo a ferida não curada na testa, as mãos ainda sujas. Mas em vez de raiva, uma gratidão profunda brotou nela. Um homem que passara por tantas tempestades, ainda calmo, ainda firme, ainda ao lado dela e da filha. Após consolar Maia, delavou a ferida na testa e enfaixou com gaze limpa. Maia sentou na cadeira, encostada na mãe, a respiração aos poucos se acalmando. Sentou ao lado de Huyen, voz baixa. Sobre a moto. Vou consertar agora mesmo. Tem que andar bem para levar a menina à escola com segurança. Huyen assentiu, indo à cozinha preparar pratos quentes. Lavou legumes com cuidado, cortou raízes, colocou uma panela de sopa quente no fogão. No coração, alívio misturado à gratidão. Um homem como D, apesar de um passado cheio de sobressaltos, ainda não abandonava ela e Maia. Maia correu à cozinha, olhando a mãe, voz miúda. Mamãe, estou com tanta fome. Quero comer agora. Huyen sorriu, acariciando o cabelo dela. Coma algo quente primeiro, depois conte a mamãe sobre hoje. Se levantou, enxugando as mãos na toalha, preparando-se para sair e consertar a moto. A tarde invernal estava cinzenta, garoa ainda caindo no telhado, mas os passos dele pareciam carregar uma energia gentil e determinada. No caminho para a porta, virou-se para olhar a mãe e a filha. Comam bem, vou consertar a moto rapidinho. Huyen respondeu, voz quente. Cuidado, está frio lá fora. Maia acenou. Tio Dé, cuidado, volte logo para o jantar. Lá fora, o vento assobiava pela fresta da porta, trazendo frio, mas também mexendo o espaço quieto da casa. Huyen voltou à cozinha, olhando pela janela a chuva no quintal, o coração preocupado com D e cheio de gratidão. Arrumou a comida, reaqueceu a sopa e pensou no dia. Sem D, não saberia como lidar com tudo de uma vez. Voltou após 1 hora, a moto consertada e rodando suave. Estacionou no quintal, entrou, capa de chuva encharcada, mãos ainda engorduradas de óleo. Huyen colocou uma toalha nos ombros dele, voz gentil. Tire, deixe eu limpar para você. Sorriu levemente, cansado, mas satisfeito. Ter mamãe e Maia esperando, vale tudo. Na cozinha, Maia pulou na cadeira, olhos brilhando para a sopa quente. Bolinhos de batata doce perfumados. Exclamou, Uau, a comida de hoje está deliciosa. Huyen sorriu, colocando com cuidado cada prato na mesa, lembrando de Coma, você está exausto. Trabalhou demais hoje. Sentou, olhando a refeição, olhos brilhando de calor. Serviu sopa, tomou uma colherada. Depois, olhou Huyen. Obrigado. Essa refeição não é só quente. Aquece a alma também. Maia riu, agitando as mãos no ar, exclamando. Tio Dé, eu fiquei com muito medo hoje, mas agora está tão quentinho. Colocou a mão no ombro dela, sorrindo bondoso. Tio também. Cada dia com vocês é precioso. Huyen olhou Dé, emoções transbordando. Ao longo dos anos, ele passara por tantos eventos, de longas viagens a tempestades da vida, mas sempre voltava, sempre ao lado dela e de Maia. Sabia que esse jantar não era só uma refeição, mas uma afirmação. Família, paz e gratidão. Tudo reunido em momentos simples. Após comer, lavou a louça com Huyen, Maia sentada à mesa, contando os sentimentos assustadores do acidente. Ouvia, assentindo, de vez em quando segurando a mão dela, acariciando gentil para tranquilizar. Ninguém disse muito, mas os três sentiam o laço profundo, uma paz rara após uma manhã cheia de incidentes. Lá fora, a chuva parara aos poucos. Vento soprava ao telhado, mas dentro,
A pequena cozinha ficava quente com risadas, cheiros de comida e luz amarela suave. Sentou ao lado de Huyen de novo, vendo a filha contar histórias animada, e pensou consigo: não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui. Huyen virou, colocando a mão na dele, voz baixa mas doce. Obrigada, tio Dé, por tudo. De respondeu, olhos gentis, leve sorriso. Não é nada, só estar juntos. O crepúsculo caiu, a refeição acabou, mas o calor se espalhou pela casa. De Huyen e Maya juntos, no inverno frio, ainda mantinham a chama do amor, protegendo uns aos outros. Um dia que parecia comum, mas cheio de eventos, terminou em serenidade, gratidão e felicidade simples, mas profunda. Naquele momento, Jie olhou pela janela, vendo o céu escurecer aos poucos, gotas leves de orvalho caindo nas beiradas. Sorriu, sabendo que não importavam as tempestades lá fora. Nessa casa eles criaram um mundo quente, onde afeto e cuidado ofuscavam todas as preocupações. Maya riu. Huyen olhou Dê com ternura. Jie segurou a mão de Huyen. Tudo harmonizando em paz. A noite passou quieta, mas o calor e o laço permaneceram, como uma chama inextinguível, aquecendo os corações dos três no longo inverno. En una fría mañana, en un pequeño pueblo vietnamita, Huyen prepara el desayuno mientras Dê, recién regresado del sur, prepara su moto para llevar a la pequeña Maya a la escuela. Lo que comienza como un día normal se convierte rápidamente en un momento aterrador, cuando un accidente de tráfico inesperado deja a Maya inconsciente. Dé la lleva al hospital, olvidando sus propias heridas por la preocupación. Tras una espera tensa, los médicos aseguran que está a salvo y la familia respira aliviada. De regreso a casa, la vida continúa con pequeños actos de cuidado. Dé arregla la moto, Huyen prepara la cena, y su vínculo se fortalece en la cálida rutina familiar. Pero al caer la noche, la presencia de un extraño oscurece su paz frágil, dejando a los espectadores preguntándose: ¿quién es y qué busca?